Acompanhe conosco, se inscreva no canal, deixe seu like, comente e compartilhe. É a pesquisa Nexus BTG que trouxe alguns cenários da corrida presidencial das eleições deste ano. No primeiro turno, o presidente Lula tem liderado nessa pesquisa as intenções de voto. Vamos conferir? Colocar aí na tela para vocês. Está aí. Lula aparece à frente com 40% das intenções de votos. Seguido de Flávio Bolsonaro, com 35%. Depois, na sequência, a gente tem Ronaldo Caiado, com 5%. Renan Santos aparece com 4%. Romeu Zema, com 3%. E, na sequência, temos Samara Martins, com 2%. Augusto Cury e Cabo Daciolo, com 1% cada um. Rui Costa Pimenta, Hertz Dias, Heró Bezerra, Edmilson Costa e Wilson Grassi Júnior acabaram não pontuando. 5% votariam em branco, nulo ou em nenhum dos nomes que apareceram. Outros 3% não souberam ou então preferiram não responder. Agora a gente dá uma olhada em um eventual segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro. Os candidatos aparecem empatados tecnicamente. Está aí para vocês na tela. Em 27 de julho, Lula tinha 47% das intenções de votos. Foi para 46%, isso no dia 3 de agosto, e agora volta a 47%, subiu 1%. Já Flávio Bolsonaro somava 43% em julho, depois 45% e hoje tem 44%. Aqueles que votariam em branco, nulo ou em nenhum dos candidatos eram de 9%, caiu para 8% e agora permanecem nos mesmos 8%. Os que não sabem ou então não responderam, 1%, uma leve alta, subiu para 2% e voltou a cair para 1% novamente. Um segundo turno entre Lula e Caiado também resulta em empate técnico dentro da margem considerada de erros, Vamos dar uma olhada nesses números? Vai aparecer aí na tela para vocês, está aí. Vamos dar uma analisada. Em julho, Lula aparecia com 45% das intenções de votos. Esse número acabou indo para 46%, subiu um pouquinho, E permanece assim na pesquisa de hoje, divulgada agora há pouco. Já Caiado tinha 43%, depois 42%, na primeira pesquisa ali de agosto, e manteve o mesmo percentual. Os eleitores que votariam em branco, nulo ou então em nenhum eram de 10% nos dois primeiros levantamentos, caiu agora para 9%. Aqueles que não sabem ou então não responderam, 2%, depois foi para 3% e voltou a 2%. A gente traz agora também um outro cenário, nessa corrida. Lula contra Zema. Lula segue liderando as intenções de votos. Vamos dar uma acompanhada aí na tela que a gente preparou. Tá aí para vocês, Lula marcou 46% em julho e em 3 de agosto. Manteve, em 3 de agosto. Hoje está marcando um pouco mais, 47% das intenções de votos. Vamos olhar agora o cenário quando a gente fala do candidato Zema. Zema tinha 42%, caiu 2% para 40%, E aí manteve os mesmos 40% na pesquisa de hoje. Os votos brancos e nulos, somados àqueles que não escolheram nenhum dos candidatos, eram de 11%, depois está ali na tela, 10% e voltaram para o mesmo cenário de 11%. Os que não sabem ou então preferiram não responder, 1%, depois tem um aumento para 3% e agora cai para 2%. A gente tem um outro quadro de segundo turno e Lula está mantendo a liderança agora contra Renan Santos. Vamos analisar. Vamos colocar aí na tela para vocês. O presidente registrou 47% das intenções de voto nas duas primeiras pesquisas. Hoje, contra Renan, tem 46%, uma leve queda de 1%. Já Renan tinha 39% em julho, no último levantamento também, e hoje aparece com 37%. Aqueles que votariam em branco, nulo ou em nenhum dos dois eram de 13%, se manteve em 13%, e aí um leve aumento para 14%. Já os que não sabem ou então não responderam, 2%, 3% e também 3%.
A pesquisa ainda fez uma outra análise, né? Analisou o potencial de voto e também a rejeição dos candidatos. Flávio Bolsonaro está aparecendo como o candidato mais rejeitado nessa pesquisa que foi divulgada agora há pouco, Nexus BTG, que a gente traz para vocês aqui no Novo Dia. Em julho, estávamos falando de 50%, né? Segundo a pesquisa, diziam que não votariam em Flávio Bolsonaro de jeito nenhum, né? Esse número acabou indo para 49%, um leve recuo, mas voltou para a margem dos 50%. Os que afirmam que um senador é o único em que votariam eram de 25%, subiu para 28% e agora a gente está falando, nessa última pesquisa, de 27%. Eleitores que poderiam votar em Flávio, mas também em outro nome, eram de 21% em julho e ficaram em 19% nas duas pesquisas deste mês de agosto. O que dizem, né? Os que dizem que não conhecem o candidato do PL marcaram 3% em todos os meses. Já aqueles que não sabem ou então não responderam, preferiram não responder, foi de 1% em todos os levantamentos. Também temos a rejeição de votos, quando a gente fala do atual presidente candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva. Está aí para vocês. Em julho, aparecendo na tela, 48% disseram que não votariam em Lula de jeito algum. Esse percentual ele acabou subindo, foi para 49% e agora volta a recuar para 48%. Os eleitores que dizem que o presidente é o único em quem votariam eram de 37%. Teve um recuo, 36%, e agora nessa última pesquisa volta aos 37%. 13% poderiam votar no petista, mas também em outro em julho. Em 3 de agosto foram para 14%, voltaram para 13% agora, né? Aqueles que afirmavam não conhecer Lula, 1%, depois 0% e hoje volta para 1% novamente. Os que não sabem ou então preferiram não responder ficaram em 1% todos os meses. A gente relembra, né, que o levantamento ainda analisou se os eleitores aprovam ou então desaprovam o atual governo do presidente Lula, esse Lula 3. Vamos colocar na tela para vocês, está aí. Em julho, o governo Lula era desaprovado por 49% dos eleitores. Depois, tivemos uma leve queda, tá, de 1%, 48% desaprovam ou desaprovavam e a desaprovação volta para o mesmo patamar de 49%. Por outro lado, 47% diziam aprovar a gestão em julho e na primeira pesquisa também em agosto, tá? Agora, 46% aprovam. Aqueles que não sabem ou então não responderam eram 4%, foi para 5% e se mantiveram em 5%. Agora sim, o último recorte para vocês, a avaliação do atual governo Lula. A gente vai colocar na tela para ficar muito mais fácil, para a gente conseguir entender esse gráfico, né? Em julho e em 3 de agosto a gente falava de 43% que consideravam o governo Lula como ruim ou então péssimo. No levantamento do dia 10 de agosto de hoje, a gente está falando de 44%. Avaliaram como ótimo ou bom, 36%, depois uma leve, cresceu um pouco, né? Foi para 37% e agora uma queda de 34% quando a gente fala de avaliações ótimas ou boas. Aqueles que consideram regular, 20%, 18% e aí a gente tem mais uma vez voltando aos 20%, tá? Não responderam, 1% em julho, 2% nesses dois últimos levantamentos em agosto. Só para a gente lembrar, a pesquisa Nexus BTG ouviu 2.001 pessoas, eleitores de todo o país, entre os dias 7 e 9 de agosto. Sempre tem margem de erro essas pesquisas, né? Essa especificamente é de 2 pontos percentuais, tanto para mais quanto para menos, e o nível de confiança é de 95%. O levantamento foi contratado pelo Banco BTG Pactual e está sob o registro do Tribunal Superior Eleitoral.